Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, professor de Direito Civil, e a gente continua falando sobre negócio jurídico. A gente continua falando hoje sobre negócio jurídico, a gente vai falar hoje sobre mais uma modalidade de invalidade do negócio jurídico, e é um assunto que é muito importante porque cai bastante no exame de ordem, e já adianto, como também já disse no meu livro, qual eu escrevi em coautoria. É um assunto que pressupõe saber, conhecer, né? É um eufemismo para decorar o rol que a lei vai trazer sobre, que é o assunto de hoje, né? Prescrição e decadência. Antes da gente entrar no assunto em si, vamos ter em mente o seguinte, né? Vamos devagar um pouco, né? Para entendermos ali o contexto. Via de regra, como eu já disse isso, a lei ela vai tentar preservar o negócio jurídico. Vai tentar manter essa aptidão para a produção de efeitos. Sempre que a transgressão não for tão gravosa e for possível ser reparada, né, ou seja, que não, evidentemente, né, culminar em efeitos ruins, né, em prejuízos para aquele que sofreu em decorrência de algum defeito desse negócio jurídico, a lei vai manter. Então, até quando houver um defeito, né, bastante relevante e tal, mas ele for apenas sobre parte do negócio jurídico, o ordenamento ele vai tentar manter apto a produzir os seus efeitos aquela parte que está livre de vícios. É o que consta do artigo 184, veja só, ele diz, respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não prejudicará na parte válida se esta for separável. Olha só a intenção ali do legislador. A invalidade da obrigação principal implica as das obrigações acessórias, mas a dessa não induz a da obrigação principal. Calma, o que a lei quis dizer com isso? Vamos lá. Ela está dizendo o seguinte, se for decretada a invalidade de uma obrigação principal, lembre-se, regra de principal e acessório. A sorte do acessório é a seguir a sorte do principal. Então, se a obrigação principal for declarada inválida, então a acessória também vai. Mas o contrário não acontece. Essa foi a intenção do legislador. Veja que também, que quando a gente está falando dessa invalidade, mais uma vez reforço, a consequência ela geralmente versa sobre o plano da validade, ou seja, a aptidão para aquele negócio jurídico produzir efeitos. Bom, no direito civil, a divisão da nulidade, né, ela é entre nulidade absoluta e nulidade relativa. Né? Conforme a observação do professor Heitor Sica, a gente vê que eu reproduzo aqui, né, a gente vê que a depender do ramo do direito em que esse assunto é tratado, ele assume um nome diferente, mas que versa basicamente sobre a mesma coisa. Né? Então, no direito processual, é anulabilidade ou nulidade. E aqui no direito civil, é nulidade absoluta ou nulidade relativa. Então, fica só uma observação sobre o assunto. Sobre a nulidade absoluta, vamos lá. Direto ao ponto. Existe um rol que o Código Civil traz no artigo 166 e no artigo 167 e que tem que ser decorado. Então, ele vai colocar ali determinadas hipóteses e, sobre aquela hipótese específica, qual é a faixa de anos que a prescrição vai incidir. Então, esse rol é bastante interessante que se decore. Então, leiam, releiam, até que se familiarizem com aquilo. Já caiu e eventualmente cai, questão que pergunta, tal assunto, qual é o prazo prescricional dele? Então, não dá para fugir muito. Via de regra, 10 anos. E também, sobre 10 anos, prazo máximo. Todos os outros prazos que acompanham no artigo 207 são menores do que 10 anos. A nulidade absoluta, entendeu o legislador, pelo papel que ela desempenha, por sua importância, são situações mais extremas, mais relevantes, mais caras ao sistema jurídico, né? No sentido de proteção, de ser merecedora de maior tutela, elas são possíveis de serem anuladas de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, juiz pode reconhecer uma prescrição de ofício, Ministério Público, quando estiver atuando ou quando perceber se deparar com uma prescrição, pode arguir a uma nulidade absoluta, e também
qualquer uma das partes ou interessados. Então ela pode, veja que o rol de legitimados para poder arguir uma nulidade absoluta é muito grande, justamente porque o sistema entendeu por essa proteção maior. Ademais, então veja, não há qualquer prazo prescricional ou decadencial que incide sobre isso. A qualquer tempo pode ser alegada. E grau de jurisdição, mas chegou lá no STF, ninguém tinha visto e aí acabou arguindo. Não. Naquele momento, se foi apercebido só lá na última instância do Poder Judiciário, então vai ser ali que ela vai poder ser conhecida e isso vai produzir essa consequência para o negócio jurídico. A nulidade relativa, por sua vez, ela está prevista no artigo 171, que vai trazer um rol que não é exaustivo, existem outras previsões ao longo do Código Civil, e ela vai ter um condicionamento diferente. Há uma divergência na doutrina, então é importante que a gente conheça esses dois lados, e que vai dizer, por um lado, que os efeitos do negócio jurídico serão válidos até a aprovação da sentença que o reconhece como nulo, né? Nesse sentido de nulidade relativa. Veja que a nulidade relativa ela é aquele vício que não é tão gravoso, não é tão violador de conceitos, de valores que são caros para o legislador, para o ordenamento jurídico, e, portanto, os seus efeitos, a sua aplicação, ela vai ser menor. Nesse sentido, por essa corrente doutrinária, só com a declaração do Estado juiz, que positiva ali naquele caso concreto, que aquele negócio é nulo por uma nulidade relativa, é que aquele negócio deixará de produzir efeitos. Ou seja, tudo que aconteceu, então seria válido, né? Que é a corrente do ex nunc para os efeitos. Por outra corrente, e calcada no artigo 182 do Código Civil, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, os efeitos da nulidade, elas retroagem para o momento em que ele foi feito. Tá? O artigo 182 vai dizer o seguinte: anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente. Então veja que aqui, né, basicamente a lógica é a seguinte: se a lei está dizendo que você tem que restituir as partes ao estado qual antes, né, ou seja, antes de terem realizado esse negócio jurídico, isso significa que a declaração de uma nulidade relativa conduz à retroação dos efeitos até o momento em que ele foi produzido. Mas, ademais, a lei vai dizer, se não for possível essa retroação, você vai ter pelo menos ali a reparação por perdas e danos. Ademais, sobre a nulidade relativa, importa dizer que ela não pode ser conhecida de ofício, então alguma das partes interessadas devem arguir. Ela tem prazos que são decadenciais, então elas só podem ser alegadas, via de regra, em 4 anos, e elas são passíveis de convalidação. Então, se você superou por alguma razão, né, ali naquele caso concreto, houve a possibilidade de superar aquele vício, aquele defeito que ensejaria a extirpação da validade do negócio jurídico, então isso é desejável pelo sistema. Ademais, a gente vai falar sobre outros 2 institutos que são muito importantes ainda nesse plano dos negócios jurídicos, tá? Que é a prescrição e a decadência. A prescrição, ela vai versar sobre a possibilidade de você reivindicar um direito que foi violado. Isso a gente está falando aqui no plano do direito civil, tá? O que é essa pretensão de reivindicar? É aquele poder que você exerce sobre o devedor de constrangê-lo ao adimplemento daquilo que lhe é de direito. Então veja, se você me deve R$100, eu passo a ter uma pretensão sobre esse direito, passo a ter esse direito subjetivo de poder te constranger para que você me pague aquilo que você deve. E eu posso recorrer para o Estado juiz para que ele faça isso. E se caso for confirmado que eu tenho direito a esses R$100 e eu entrar no processo de execução, eu vou inclusive poder pegar dessa pessoa a força dentro do processo judicial. Então, essa pretensão de reivindicar tem a ver com isso. É esse poder de coerção que você tem sobre aquele que te deve
para poder exigir aquilo que lhe é por direito, aquilo que te pertence por direito. O Código Civil vai trazer os prazos prescricionais no artigo 205 e do 206, que merecem também ser conhecidos, né, entre aspas, decorados, para que você saiba qual hipótese incide naquela faixa de tempo que a lei vai trazer. Sabendo que o prazo máximo, que é o do artigo 205, é de 10 anos. Os outros vão ser sempre menores do que esse. A decadência, por sua vez, ela é um prazo que pode ser legal, ou seja, a lei traz, ou convencional, você acorda com as partes, para exercer um direito. Por que ela é diferente da prescrição? A prescrição ela vai versar sobre o direito que você tem de reivindicar, certo? Que é aquela pretensão que a gente falou. A decadência, por sua vez, ela vai ser a perda do direito em si. Então, a perda daqueles R$100 que eu tinha direito. Não é a perda de poder constranger ele ao pagamento. É a perda do direito ao recebimento em si, naquele exemplo que a gente tinha dado. Então, a gente fala que é a perda sobre um direito potestativo. O que é isso? É o direito de intervir unilateralmente na esfera de direito de alguém. Então, essa é a definição do direito potestativo, caso seja objeto de questão lá no exame de ordem. Falando sobre as características gerais desses dois institutos, a gente pode falar sobre a fluência do prazo. Decadência. Prazo decadencial não se interrompe. Uma vez que está ali possibilitada a fluência daquele prazo, ele não se interrompe de maneira alguma. Prazo prescricional pode ser interrompido por 3 causas: impedimento, suspensão ou interrupção. Na verdade, ali não é esse interrompido que eu disse, é lato sensu, né? Na verdade, é causa impeditiva do prazo prescricional, né? Melhor traduzindo. Então, ele pode ser, a fluência desses prazos podem ser impedidas, suspensas ou interrompidas. Quais são as diferenças? Impedimento é quando esse prazo ele ainda não começou a correr, justamente porque há uma relação de direitos que não permite ainda que haja uma reivindicação. Seria injusto você tirar esse poder de reivindicação se determinada relação jurídica ainda está acontecendo. Por exemplo, não tem influência de prazo prescricional entre os cônjuges enquanto eles permanecem unidos nessa sociedade conjugal. Isso é óbvio, né? Só a partir do desfazimento é que essa causa impeditiva vai ser retirada. Ademais, a causa suspensiva, ela congela o prazo prescricional. Então, se faltava 1 mês para o prazo, incidindo uma causa suspensiva, esse prazo ficará congelado e uma vez que a causa suspensiva seja extirpada, ou seja, deixe de existir, o prazo vai voltar de onde ele parou. No caso da interruptiva, que é o grande terror, ela vai também, né, falta 1 mês, incidir uma causa que interrompe prazo prescricional, esse prazo também vai parar. Só que a diferença é que ele não vai continuar, caso essa causa interruptiva deixe de existir, de onde parou. Ele vai retomar, o prazo vai recomeçar. E é a inteligência que se tira do artigo 202. Ok? Sobre esse assunto, portanto, a gente agora pode encerrar. Era o que havia a dizer. Mais uma vez, eu gostaria de pedir a colaboração de vocês, aí entre um estudo e outro, que continuem ajudando a gente. Espero que estejam acompanhando tudo direitinho. Qualquer coisa, postem aqui nos comentários. E convido a continuar assistindo no próximo assunto, lá na próxima aula. Muito obrigado pela atenção e até lá.